boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Boa noite você que está ligado conosco na nossa live, que o Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te dê paz, mas principalmente abra o seu entendimento para que cresças na palavra, para que cresças no Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Estamos diante da Tua face, estamos diante da Tua presença, Senhor. Pai Santo, e eu quero te pedir agora de maneira viva e especial, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao nosso espírito, que a Tua palavra seja gravada no nosso interior, para que possamos te conhecer, meu Pai, mais e mais. Espírito Santo, que nós possamos, meu Pai, estar alinhando o nosso coração com o Seu, para que todas as promessas que o Senhor nos fez na Tua palavra se tornem realidade e verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias agora. Aliás, nós vamos passar no slide, vamos passar pelo slide ali, que aí rapidamente nós vamos, a partir dali nós vamos ser a ministração de hoje. Hoje nós vamos começar a falar, sobre a queda de Lúcifer. Como se deu de fato a queda desse espírito, né? Desse anjo, que é um anjo caído. Então é de extrema importância você não só guardar, mas que você possa anotar os textos que nós vamos ler, porque só acompanhando e anotando você vai ver as sequências das coisas, como elas sucederam, como elas aconteceram. Porque na verdade o que nós vamos falar hoje à noite não é coisas da normalidade que a gente escuta no dia a dia. Mas nós vamos contar uma história, a história desse anjo, que na verdade era um arcanjo, era um querubim, que servia ao Senhor diante do Senhor. E no entanto, a gente nota claramente que esse anjo, ele perdeu a sua glória, perdeu tudo que ele tinha lá nos céus, para se tornar um anjo caído, cujo lago de fogo e enxofre está preparado para ele. Então vamos lá, a queda de Lúcifer, né? Vamos lá? Quando nós lemos o livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17, a semana passada nós lemos do versículo 12 em diante, que fala a queda, Ezequiel 28, de 12 em diante, fala da queda de Satanás. Então eu peguei apenas partes mais importantes, para onde a gente vai levando a palavra de Deus nessa noite. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. A palavra de Deus aqui no capítulo 17, fala claramente que o coração de Lúcifer, ele elevou-se por causa da formosura. Se a gente pegar a Bíblia Sagrada, do versículo 12 em diante, do capítulo 28, aí nós vamos notar claramente, deixa eu pegar aqui só um instantinho, capítulo 28, versículo 12, a Bíblia Sagrada diz que, claramente, que ele estava no Éden, que ele era perfeito em formosura, no versículo 12, que era um dos anjos, era o anjo mais bonito que o Senhor tinha feito. O anjo mais lindo que existia. Mas a vaidade tomou conta de tal forma de Lúcifer, que a beleza dele fez com que elevasse o seu coração.
E a Bíblia Sagrada também diz que ele era um anjo, além de muito bonito, ele era muito sábio. E a sabedoria dele foi completamente corrompida. Agora olha o versículo 18 agora. Por tuas iniquidades, ou seja, o que aconteceu? Quando a gente olha aqui o versículo 18, eu vou ler aqui, versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste por causa da tua sabedoria, do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste. Então, a Bíblia Sagrada diz que pela multidão das iniquidades, das perversidades, das maldades de Lúcifer, ele foi achado de tal forma que ele não poderia mais continuar sendo o querubim da guarda, o anjo adorador. Ele não podia mais ser o anjo adorador. Ele estava perdendo agora toda a áurea de pureza, de santidade, de graça, de poder, de unção que vinha de Deus. E nessa noite eu quero começar falando com você, quando a Bíblia fala, por causa da sua iniquidade, a perversidade que foi achada nele, nós vamos entender quais são as 3 iniquidades, as perversidades e as maldades que foram achadas em Lúcifer, que levou Deus Todo-Poderoso a tirá-lo da posição de querubim para se tornar o maior de todos os demônios que já caiu sobre a terra. Então olha aqui, por tuas iniquidades, quais são as iniquidades? No capítulo 14 do livro de Isaías, versículo 13, Satanás chega e diz o seguinte, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Como é que é? Olha o que ele diz aqui, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, aí exaltarei o meu trono. Mas aí vem a pergunta, de que ele está falando ali? É das estrelas que você vê no firmamento? Das estrelas que a gente a olho nu consegue ver? Do que é que ele está falando? Coloca para mim aí, Andrine, Apocalipse capítulo 1, versículo 20 e 21. E aí nós vamos entender o que são as estrelas. Põe lá, por favor, na Bíblia, para que as pessoas possam ver. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais. As estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o que ele está dizendo aqui? Que elevou-se o coração de Lúcifer, e ele disse, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quando ele diz, acima das estrelas de Deus, ele não está falando dessas estrelas que nós olhamos para o firmamento e enxergamos elas. Não, ele está falando dos anjos. Está falando da terça parte dos anjos que estava debaixo do seu poder. Só que lá, quando ele chega e diz em Isaías 14, 13, ele diz claramente, porque uma terça parte dos anjos já estava debaixo do seu comando. Mas o objetivo de Lúcifer era assumir o governo acima dos outros 2/3. Ou seja, ele queria governar sobre 1/3 que estava debaixo de Miguel e queria governar sobre 1/3 que estava debaixo da autoridade de Miguel. Então, ou seja, ele queria governar sobre os 3/3, que era 33,33% para cada um, e ele queria então governar 100%. Volta lá no slide agora novamente para você ver, por favor. No slide onde nós estávamos. Subirei ao céu acima das estrelas. Você vê que ele coloca no plural
Ou seja, e ele vai exaltar o trono dele. Ele achava que ele já tinha um trono lá nos céus. Ele tinha esse desejo, e essa foi a primeira iniquidade, a primeira perversidade, a maldade que pintou, que foi lançado no coração dele, ou seja, que foi absorvido pelo coração dele. Ele, primeiro, ele achava que ele teria um trono no céu. Segundo, que ele poderia governar sobre todos os anjos, todos, 100%. Por isso que você precisa, para entender aqui Isaías 14:13, para entender que as estrelas são anjos, você tem que ir em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Por isso que você tem que anotar. Por quê? Porque na verdade, capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse é que explica que as estrelas que ele está falando aqui são anjos de Deus e não estrelas naturais. Então o primeiro pecado de Lúcifer, o primeiro pecado, a primeira maldade, a primeira iniquidade foi achar que poderia governar sobre todos os anjos, 100%. Segunda iniquidade, segunda perversidade, segunda maldade. Coloque lá, por favor. O slide. A segunda, a queda de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 13, parte B. No monte santo da congregação me assentarei. Olha o que ele diz aqui. Aqui vem a segunda iniquidade. A primeira, que ele queria governar sobre todos os anjos de Deus. Ou seja, eu quero repetir e reforçar. Ele queria governar sobre uma terça parte que já estava debaixo do poder dele, a terça parte que estava debaixo de Miguel e a terça parte que estava debaixo de Gabriel. Ok? Estão acompanhando, estão entendendo comigo? Então pronto. Agora, vamos entender agora claramente o seguinte. No monte santo da congregação me assentarei. Quando ele chega e diz no monte santo da congregação, quem é a congregação? De que é que ele está falando? Então abre comigo a Bíblia lá, por favor, aí Andrine, em Hebreus capítulo 2, versículo 12. Aí você vai entender quem é a congregação do Senhor. Quem é a congregação do Senhor? Olha o que está escrito aqui, Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo... Espera aqui, não, é 2. Oxê, agora sim. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores aonde? No meio da congregação. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, de que ele está falando quando está falando da congregação? Está falando da igreja, está falando de mim, falando de você. Porque o nome do Senhor seria anunciado aos irmãos que pertencem à igreja, cantarei louvores no meio da congregação, que é a Santa Igreja do Senhor. Agora volta de novo lá no slide, por favor, para você entender qual foi a segunda iniquidade, a segunda perversidade que foi achado no coração de Lúcifer. Então o que ele está dizendo aqui em Isaías 14, 13b? Que no monte santo da congregação me assentarei, ou seja... Olha o que ele está dizendo. A palavra monte está dizendo o seguinte: governo. Está falando no monte santo, ou seja, lugar de governo. Eu estarei governando sobre a congregação do Senhor. Eu me assentarei na congregação, porque Satanás queria receber da igreja o louvor e a adoração que nós damos ao Deus Todo-Poderoso. A primeira iniquidade dele, perversidade e maldade, é que ele queria governar sobre todos os anjos. A segunda, aqui em Isaías 14, 13, que ele queria governar sobre a igreja e receber a adoração da igreja. No monte santo da congregação me assentarei e ali estabelecerei o meu trono. Satanás queria que eu e você, quando viéssemos para o templo,
cantássemos louvores a Ele, fôssemos adoradores dEle. Tanto é que se você pegar o capítulo 4 do livro de Lucas, chega um determinado momento que o Satanás diz para Jesus: olha, levou ele no cume do monte e disse, e mostrou todo o poder, toda a glória da terra, e disse: se você prostrado me adorar, te darei tudo isso. Ele tinha necessidade de ser adorado, não só pelos demônios que caíram junto com ele, mas que os anjos de Deus viessem adorar, que o próprio Jesus pudesse adorar ele, e ele queria que a igreja o adorasse. E o Todo-Poderoso viu que ele queria governar sobre os anjos, mas que ele queria que a igreja que adora ao Senhor estivesse debaixo do poder e da autoridade dele. Essa foi a segunda iniquidade, pelo qual ele foi destronado, pelo qual ele caiu. Vamos lá para a terceira agora. Mude aí, por favor, o slide. Agora, capítulo 14, versículo 12. Serei semelhante ao Altíssimo. Como é que é? Exatamente. A Bíblia Sagrada mostra aqui, claramente, que o desejo de Satanás era ser o quê? Semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Sim ou não? Agora, quem é semelhante ao Altíssimo? Abre comigo, por favor, lá em Gênesis 1:26. Vamos lá, nesse texto para você ver. Quem de fato é semelhante ao Senhor? Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Como é que é? Exatamente isso. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Volte lá o slide, por favor. O que Satanás queria? Ele queria, primeiro, as 3 iniquidades malignas. Primeiro, governar sobre todos os anjos. Subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Segundo, no monte santo da congregação me assentarei. Sentar como poderoso e claramente no altar, e receber a adoração e receber toda a honra da igreja. Terceiro, ele diz: subirei aos céus e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria governar os anjos de Deus, ele queria receber a adoração e o louvor da igreja, e ele queria ser igual ao Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Quando Deus Todo-Poderoso olhou para dentro dele, viu esses 3 pecados. Ele não contentava em governar apenas uma terça parte dos anjos, e deixar quieto a terça parte de Miguel, a terça parte de Gabriel. Não, ele queria governar 100% sobre todos os anjos. Depois que ele governasse sobre todos os anjos, a igreja que iria ser construída, que seria alcançada, que seríamos ele estaria sentado no Monte Santo da congregação para receber o louvor e a adoração da igreja. Segunda iniquidade. Terceira, que ele chega e diz: eu quero ser semelhante ao Altíssimo, eu quero ser igual a Deus. Ou seja, eu não me importo de ser de igual a igual. Ou seja, os céus nós vamos dividir em 2 partes, eu e Deus. Serei igualzinho a ele, semelhante a ele. Os anjos debaixo do meu comando, e a igreja pode me adorar, deve me adorar, porque eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi a terceira iniquidade, o terceiro pecado de Lúcifer. Por causa desses 3 pecados, que o Senhor determinou que ele cairia, que ele deixaria a honra, que ele deixaria o poder, que ele deixaria a autoridade que ele tinha para ser lançado sobre a terra como um demônio maligno e diabólico. Vamos lá agora
Próximo slide, por favor. Vocês entenderam então? Esses são os três iniquidades. Quando Deus viu essas três iniquidades em Lúcifer, então, o que aconteceu? Todo-Poderoso chamou o Espírito, chamou o Filho, chamou Miguel e Gabriel e falou: ó, tem um rapazinho aí, o Lúcifer, aquele que anda nas pedras afogueadas, aquele que se veste, que se ornamenta com ônix, topázio, berilo, ouro, diamantes, parece uma árvore de Natal. Esse espírito, viu Miguel, viu Gabriel, lá dentro dele, ele está querendo dar um golpe de Estado. Olha, lá no céu, o bicho é atrevido, né? Ninguém pode falar que ele não é atrevido. Chegou e falou: olha, ele governa sobre uma terça parte dos anjos. Tem mais 2/3, um terço que está com Miguel e um terço que está com Gabriel. Ele quer assumir o governo dos anjos que está contigo, Gabriel, e os anjos que estão contigo, ó Miguel. Miguel, como é que é? Exatamente isso. Lúcifer quer governar sobre os 3/3. 33,33% que está debaixo da sua autoridade. Viu, Miguel? 33,33% que está debaixo de você, viu? Gabriel, e a terça parte que está com ele. Aí, o Gabriel falou: eu não acredito. Aí o Miguel falou: não é possível. Ele é um dos nossos. E o Todo-Poderoso falou: era um dos nossos. Só para você ter uma ideia, ele quer assumir o governo dos anjos. A igreja futura que nós vamos implantar na terra, ele quer assentar no Monte Santo para que a igreja o adore e não adore a mim, o Filho e o Espírito Santo. E terceiro, ele quer ser semelhante a mim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele quer estar em pé de igualdade conosco. Ele não quer ser apenas um querubim que está abaixo de nós. Porque abaixo de mim, disse o Todo-Poderoso a Miguel, só está você, Miguel, Gabriel e o Lúcifer. Ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois vocês três. Ele não aceita ser um dos três. Pelo contrário, ele quer governar sobre vocês dois e quer ser igual a nós. É mesmo? É. Ele quer ser semelhante. Deixa eu te mostrar o que ele disse. Subirei acima das estrelas de Deus, no Monte Santo da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. É as 3 iniquidades dele, porque ele quer assumir o governo. Na mesma hora, então, Miguel vira para o Todo-Poderoso e fala: o que é que o Senhor quer que eu faça? Aí o Todo-Poderoso chegou e falou claramente: eu quero que você, Miguel, que é o anjo da guerra, pegue a terça parte dos seus anjos, prepare a sua espada e expulse Lúcifer do céu. Mas expulsa ele para onde? Nós vamos jogar ele aonde? Aí eu imagino que o Miguel deve ter dito: vamos jogar ele no sol, que aí queima logo, esturrica tudo. O Todo-Poderoso falou: não. Então joga ele para Plutão. Aí o Gabriel falou: para Plutão? Para Netuno? Para Urano? Não, vamos jogar ele sobre a terra. Mas tantos lugar para jogar. Vai jogar justo sobre a terra, Senhor. Aonde estará teu povo no futuro? Aonde estará a igreja? Exatamente.
Não, vamos jogar ele para aquele país, aonde tem uma sonda que chegou nele lá agora, lá em Marte. Vamos jogar ele lá em Marte. Para viver lá com o marciano. Todo-Poderoso falou, não, é na Terra mesmo. Mas aí eu imagino que Miguel gostava de Lúcifer, falou assim, mas Senhor, Lúcifer é meu amigo. Porque eles eram amigos. Eu sei. Mas era seu amigo. Agora, ele quer, arrebentar com você, Miguel, e assumir sua posição acima da terça parte. E você, Gabriel, do mesmo jeito. Ele quer tirar vocês dois para ficar no lugar. Aí então, olha o que está escrito comigo aqui. Não, você mudou, você voltou. Serei semelhante ao Altíssimo, já foi. Quando Deus viu essas 3 iniquidades de Lúcifer, então, agora, olha, vamos lá então agora, coloque lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7 agora. Olha comigo, Apocalipse 12, 7. Isomar, estava esperando você aqui, viu, irmão? Você, Lina e companhia, Antônia Diogo, aqui na presença, Clara. Você, viu, Eliana? Olha o que está escrito aqui, houve uma batalha no céu. Houve uma batalha no céu. Não é que houve uma guerra, uma batalha. Uma guerra é o todo, batalha é uma fração. Houve batalha no céu. O que aconteceu? Miguel e os seus anjos batalhavam contra quem? Contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. De que ele está falando aqui então? Houve uma batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, aquele que cospe fogo. Ele estava falando de quem? Olha o versículo 8 agora. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam contra Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou aonde? Nos céus. Olha o versículo 9. E foi precipitado quem? Olha o que está escrito aqui. O grande o quê? Dragão, que é a antiga o quê? Serpente, que se chama o quê? Diabo, que é o quê? Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado aonde? Na terra, e os seus anjos foram lançados o quê? Com ele. Então o que aconteceu? Quando se achou as 3 iniquidades no interior de Lúcifer, o Senhor chamou Miguel e falou para Miguel, expulsa esse espírito, expulsa esse anjo. Aí então, volta lá de novo no 7 para você ver, vamos ver mais uma vez. Versículo 7. E houve então uma batalha lá no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão, gente? Lá está escrito no versículo 9. Para você interpretar quem é o dragão do versículo 7, você tem que olhar o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e é Satanás. Então, olha o que ele está dizendo. Então, houve uma guerra, uma batalha lá. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Aí, o que aconteceu? Quando começou a batalha, no versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles o quê? Nos céus. Por quê? Por que não achou lugar para eles mais? Por quê, gente? Olha o versículo 9 agora. Porque ele foi precipitado. Quem? O grande dragão. Que é quem? A antiga serpente. Como é que é o nome dele? Diabo. Que se chama o quê? Satanás. E é ele que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Entendeu como é que é o negócio? Então, para você ver, para que você entenda a história de como ela aconteceu, você tem que ir lá em Ezequiel 28 e pegar, dar uma passada lá em Isaías 14,
12, 13, 14, aí você, para entender, você tem que ir em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, e aí depois você tem que ir aqui em Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, quando houve a batalha, e quem foi que expulsou Lúcifer lá de cima? Quem foi? Hein? Quem expulsou ele de lá? Foi o Todo-Poderoso? Não! Quem foi? Miguel, gente! Vocês não estão prestando atenção, não? Preste atenção, Miguel e os seus anjos que lutaram contra o dragão, expulsou ele lá de cima. O Todo-Poderoso não precisou mover uma palha, nem um dedo, que se o Todo-Poderoso apontasse o dedo, esturricava ele tudo, acabava com ele. Foi apenas o Miguel, expulsou. Quando ele foi expulso lá de cima, olha o versículo 4 agora para você ver. O que aconteceu? Quando ele caiu, e a sua cauda levou após si o quê? A terça parte das estrelas. Apocalipse 1:20 diz que estrelas são os anjos. Então, o que aconteceu? Quando ele caiu, ele arrastou a terça parte dos anjos que estava debaixo do comando dele, caiu junto com ele. Ou seja, era terça parte debaixo de Lúcifer, terça parte com Miguel, terça parte com Gabriel. Pronto, quando ele caiu, ele arrastou com ele, e foram lançados aonde? Sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher e assim por diante. Então é extremamente importante, para você entender que ele era líder sobre a terça parte, aqui está dizendo, que ele arrastou a terça parte das estrelas. Para você entender que as estrelas são os anjos, você tem que ir em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Porque lá explica, que estrelas são anjos. Ele está falando por figura aí. Estrelas são anjos. Ele arrastou uma terça parte. Pronto. Então quer dizer que Lúcifer caiu? E quem derrubou ele de lá foi Miguel. Com a terça parte de anjos dele, jogou Lúcifer aonde? Sobre a terra. Pronto. Agora vamos voltar lá no slide novamente. Volta lá no slide agora novamente. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Estão entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? Ou está explicado demais, ou vocês não estão entendendo nada. Ou entendeu tudo, né? Então vamos lá. Então Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava com seus anjos. Próximo slide. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. 8. O 9, e foi precipitado o grande dragão, que é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado aonde? Na terra. Por isso que na aula passada, a terra de Isaías capítulo quanto? 45, 18, caiu sobre ela, ela afundou no meio dos mares. E aí ficou só água, sobre tudo. Pronto, vamos ver o próximo slide agora, por favor. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Quem são as estrelas? Apocalipse 1:20, são os anjos de Deus. Pronto? Entenderam bem isso aí? Agora vamos lá para o próximo slide agora. Lúcifer nunca cria, copia. Tá certo? Próximo slide. Lúcifer não cria, copia. 1 João 5:7. Porque são 3 os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Vamos lá comigo. Porque são 3 os que testificam no céu. Quem é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são? Aonde está escrito? Por que esse acento está ali? Não é 1 Jó não, querido, é 1 João. Tem um acentozinho ali no O. Isso. Não tem 1 Jó. 1 Jó 5:7. Não, é 1 João 5:7. Então lá em 1 João, aqui fala da trindade de Deus. São os 3 que testificam no céu: o Pai e o Filho. Em algumas traduções está escrito o Pai, a Palavra e o Espírito. Quem é a Palavra? Jesus. Tanto é que se você pegar o capítulo 1 do livro de João, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo o quê? Era Deus.
que ele está dizendo? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era quem? Deus. Então aí, em algumas traduções fala, testifica o Pai, a palavra e o Espírito. Mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três são um. Assim forma a trindade de Deus. Mas como Satanás não cria, mas ele copia, o nome dele, lá em cima, e quando ele caiu, era Lúcifer. Mas a partir daí, ele começa a adotar os outros nomes. Muda lá, por favor, o slide. Aí então agora nasce, né? A corja. Mudou o slide? Próximo slide. Às vezes está travando o negócio aí. Lúcifer, o diabo, Satanás, e esses três o quê? São um. É a mesma pessoa. Se você falar, é o Satanás, é o próprio diabo, é o Lúcifer. Os três são um. Então ele copia. Todos os estudiosos da Bíblia afirmam que o maligno, até nisso, tenta ser igual ao nosso Deus. Ou seja, que eles são Lúcifer, diabo, Satanás, e eles são um. Assim como o Pai, o Filho e quem mais? E o Espírito Santo. É a trindade satânica ou a trindade maligna. Vamos lá para o próximo slide. Esses slides ficaram bonitos, ficaram, gente? Isso é a Andrine. Ensinei ela. Claro. Por que Lúcifer? Leia comigo, vamos lá. Leia todo mundo, leia comigo. Você fez algum mal para ele? Você conhece ele pessoalmente? Você quer conhecer ele pessoalmente? Eu não faço questão nenhuma. Mas vem cá. Você xingava ele? Batia nele? Dava cascudo nele? Ficou devendo dinheiro para ele? Fez algo? Por que ele tem tanta raiva de você então? Hã? Rúbia, por que Satanás tem tanta raiva de você, amiga? Você acha? Hã? É mesmo? Por que você acha que ele tem tanta raiva? Por que ele tem tanta raiva da igreja? Tem tanta raiva de nós? Ele nunca fez nada para ele, né? E no entanto a gente tem que ficar combatendo ele o tempo inteiro. Vamos entender então. Vamos ver aqui, ó. Passa o próximo slide, você vai entender o porquê. Olha aqui, ó. Por que Lúcifer tem tanta raiva da igreja? Porque a igreja ocupou o lugar que... Leia comigo, vamos lá. Não, leia de novo, vamos lá. 1, 2, 3 e... Que ele o quê? Achava... achava, viu, varô? Não é acha, não. Acha que era dele. Achava, coloca aqui, achava. Porque a igreja ocupou o lugar que ele achava que era dele. Exatamente. Então nós vamos ver aqui quais são os lugares. Exatamente as três iniquidades, ou seja, os três pecados de Lúcifer, mostra claramente o que ele queria. Olha aqui. Porque a igreja, gente, isso aqui vocês têm que guardar mesmo, anotar e guardar isso aqui, ó. Porque a igreja ocupou o lugar que ele achava que era dele. Em Isaías capítulo 14, versículo 13, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quando ele fala acima das estrelas, quem são as estrelas? Quem são as estrelas? Aonde é que está escrito? Que as estrelas são anjos. Aonde, gente? Apocalipse 1:20, está lá. E as estrelas são anjos de Deus, E o que aconteceu? Ora, ele diz, eu subirei aos céus, acima das estrelas, ou seja, e o que?
acima, eu vou governar sobre todos os anjos da terra, certo? Esse era o desejo dele. Ele achava que esse lugar era dele. Aí o que aconteceu? O que aconteceu então? Agora olha o próximo slide, por favor. Hebreus 1:13. E a qual dos anjos disse? Aí ele chega e diz, versículo 1:14. Não são todos eles quem? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para quê? Para servir os que hão de herdar a salvação. Então Satanás queria governar sobre os anjos. E o Senhor pegou os anjos e fez dele o quê? Espíritos ministradores, enviados para fazer o quê? Para servir. Quem? Os que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? A igreja. Quem aqui vai ser salvo, levanta a mão. Quem vai ser salvo aí que está em casa, levanta a mão. Se você não levantar, você vai para o outro lado. Olha lá, ó, para o elevador de baixo. Aqui, meu amigo, nosso elevador só sobe. Só sobe. Mas tem gente que quer ir lá para o elevador de baixo. Então preste atenção. Claramente. Então vamos entender aqui. Então a primeira coisa era que Lúcifer, ele queria governar sobre os anjos, e os anjos foi colocado debaixo de quem? Da igreja. Os anjos estão para fazer o quê? Para servir a igreja. Lúcifer queria governar os anjos, e os anjos estão para o quê? Para servir a igreja. Vira para o teu irmão e fala, os anjos estão para te servir em nome de Jesus. Estão para te servir. Fala aí em casa aí, fala, os anjos de Deus estão para me servir em nome de Jesus. É isso que vocês precisam entender. Então, o primeiro pecado, a primeira iniquidade era governar sobre os anjos. Mas os anjos que ele queria governar, o Senhor colocou para servir a igreja. Segundo motivo pelo qual Lúcifer tem tanta raiva da igreja. Isaías 14:13b. No monte santo da congregação me assentarei. Quem é a congregação? Hebreus 2:12. É a igreja. Então ele queria assentar sobre a igreja, governar sobre a igreja, receber o louvor e a adoração da igreja. Mas olha o que o Senhor fez. Ao invés do Senhor pegar a igreja e colocar debaixo do Lúcifer para louvá-lo e adorá-lo, passa o próximo slide para você ver. O que aconteceu? Marcos 1:16. Oxe, isso. 16:15. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome o que, gente? Leia comigo. Expulsarão o quê? Os demônios, o diabo, Satanás, Lúcifer. Ou seja, o bicho queria governar sobre a igreja, mas a igreja que governa sobre ele. Você está entendendo? Ele tinha raiva, ele tem raiva. Por quê? Porque ao invés dele receber poder para governar sobre você, Deus está dizendo aqui, estes sinais vão seguir os que creem. Quem crê, levanta a mão e fala, eu creio. Quem fala, eu creio. Fala, e em nome de Jesus. Fala, eu expulsarei os demônios, o diabo, o Satanás, o Lúcifer. Ou seja, o bicho queria governar sobre mim, e eu governarei sobre ele em nome de Jesus. Entende? Pior que é mesmo, viu? Essa é a palavra. O bicho, por isso que ele tem raiva de você. Por isso que ele vai fazer de tudo para te atingir. Colocar uma doença, colocar uma enfermidade, fazer você esfriar, cair. Por quê? Porque ele simplesmente fala, você está no meu lugar, seu cabrinha. Ele chega assim, ó. Olha para esse cara assim de 1 metro e uma merreca aqui. E fala, cabrinha.
E ele é grandão. Rapaz, Lúcifer deve ser grandão demais, daquele monstregão grandão assim. Grandalhão de rabão grande. Aquele bichão grandão. E fala assim, mas é aquele que governar sobre mim, ele. E ele está lá ensinando a igreja a governar sobre mim também. Então preste atenção. Gente, isso aqui é importante demais você entender, você compreender. Ele queria governar sobre a igreja. Mas Marcos 16, 17, anota aí. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, o diabo, Satanás e Lúcifer. Ou seja, o bicho queria governar sobre a igreja, mas é a igreja que governa o quê? Sobre ele. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, para juntar as coisas, gente. Porque a gente vai ajuntando e vai fazendo sentido. Terceiro motivo pelo qual Lúcifer tem raiva da igreja. Vamos lá. Próximo slide, aqui. Aí ele diz, capítulo 14, verso 14b. E eu serei semelhante a quem? Quem é semelhante ao Altíssimo? Então vamos lá em Gênesis 1, 26. O próximo slide aí, por favor. E disse Deus, façamos o homem o quê? Não, lá não está escrito a minha não. Abre lá para você ver. Olha o que está escrito aí. Olha aí para você ver. Lê Gênesis 1, 26. Hã? Está no plural ou no singular? A nossa. E disse Deus, façamos o homem, o que, gente? A nossa. Por que a nossa? Porque é a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o homem foi criado então, a imagem. O que é a imagem, gente? A imagem é o parecer exterior. Deus tem cabelos? Sim. A Bíblia diz que os cabelos de Deus são brancos igual ao meu. Não, vocês não têm o cabelo de Deus não. Eu tenho o cabelo de Deus. Até nisso eu sou invocado. Até nisso eu sou invocado. A Bíblia diz que os cabelos de Deus são brancos como? Como do de Paula, rapaz. Gente, eu sou invocado mesmo. Os cabelos de Deus são brancos como a neve, como do de Paulo, o Todo-Poderoso. Ou seja, meus cabelos são iguais aos cabelos de Deus. Oh, vontade, hein? Por isso que eu digo, você que vai ter cabelo grisalho, nunca pinte os seus cabelos, senão seus cabelos não vão ser igual aos cabelos de Deus, viu, meu amigo? Tem gente que, gente, cabelo de homem, quando pinta, fica aquele caju, aquele coisa feia assim, parecendo, o cara tá lá vendo, e é engraçado, fica parecendo aqui assim, coisa horrorosa. Gente do céu, não é porque eu não quero não, mas cabelo igual ao de Deus assim, ó, charmoso. Olha eu tirando onda. Mas então é o seguinte, mas Deus tem olhos? Sim. Deus tem boca? Sim. Os pés de Deus é como de latão reluzente. As pernas, braço, coração, Deus tem tudo. Ou seja, nós somos a imagem, aquilo que é exterior, conforme a nossa o quê? Semelhança. Então Deus Todo-Poderoso, quando fez o homem, Ele fez a semelhança de Deus. O que significa semelhança? Ser igual, parecer, interiormente. Imagem, o que é exterior. Semelhança, interior. Imagem, exterior, semelhança, interior. Então Deus, quando fez o homem, fez exteriormente parecido com Deus. Por que Satanás, por que Lúcifer não diz, lá em Isaías 14, ele diz, eu serei a imagem e semelhança de Deus? Porque ele se achava mais bonito que Deus. A imagem dele, porque a Bíblia diz que ele era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que o coração dele se elevou por causa da formosura. Era um anjo tão bonito, tão lindo, que andava se ornamentava com topázio, o ônix, o berilo, diamante,
carbúnculo, o ouro. Então ele andava assim, aquele negócio todo arrastando assim, parecendo o Papai Noel. Ou seja, aquelas árvores de Natal, aquela coisa horrorosa. Gente, é feio demais. Olha, joia é bonito, mas em excesso fica horrível. Que esse trem grossão, né? Pois é. E aí então ele fala: eu não quero ser parecido com Deus, porque eu sou o Lúcifer, o grandão, o bonitão, mas eu quero ser semelhante interiormente, com unção, com poder, com vida, com graça, com o coração de Deus. Ou seja, ele queria ser semelhante interiormente, semelhante a Deus. Então ele queria governar sobre os anjos, e os anjos foi colocado debaixo da igreja. Ele queria simplesmente estar sobre a igreja, e a igreja foi dado poder sobre ele. E agora ele diz que queria ser semelhante ao Altíssimo, e o Todo-Poderoso fez o quê? Pegou o homem e fez parecido com Deus e a semelhança de Deus. Ou seja, o homem ocupou os 3 lugares que Satanás queria para ele: anjos, adoração e semelhança. Fala comigo. Anjos, adoração e semelhança. Vamos lá. Anjos, adoração e semelhança. Então o Senhor chegou e falou: não, Lúcifer, você nunca vai ser semelhante a mim. Porque a honra de ser semelhante a mim será dado à igreja que o meu filho morrerá por ela. A igreja que o meu filho Jesus morrerá por ela, ela será a minha semelhante. Ela será interiormente parecida comigo. E isso é tão real, gente. É tão real. Eu me lembro, não sei se eu já contei essa história para você, mas eu vou contar ela aqui novamente para você ver. Certa feita, eu fui a Goiânia, já morava aqui. E aí eu fui para inaugurar uma igreja lá. O pastor Silvano era o pastor da igreja. E aí ele me convidou para pregar lá e tal. Era a inauguração do templo. E aí eu resolvi usar aquele dom que Deus nos deu de cura de coluna, né? E antes de começar a palavra, eu perguntei quantas pessoas tinham problema de coluna. Tinha umas 200 pessoas no salão. Daquelas 200, 76 diz que tinham problema na coluna. E eu falei: as 76 serão curadas. Terminei a pregação e aí comecei a orar. Um curado, 2, 15, 20, 30. Quando deu mais ou menos uns 35... aí tinha um moço, mais ou menos assim, ele deveria ser o 40º, ou seja, está em número 40, estava na fila. Aquele moço era bem clarinho, bem branquinho, assim, bem branco mesmo, parecendo o Tássio. Quem lembra do Tássio San? Marido da Jéssica. É ou não é branquelo? Sim ou não? Hã? Ele é branquelo, é ou não é? Ah, não pode falar branquelo, não. Tem que chamar só de branco, porque branquelo é racismo. Não pode nem brincar mais. Nem brincar com essas coisas mais, né, gente? Ainda bem que o Tasseva está ali. Ele é branquelo mesmo, não tem jeito não. Nós é chegado do coração. Né, Tação? Fazer o quê, né? O Tasso, inclusive, diz que vai agora, diz que quando for tirar férias aí, ele diz que vai ficar lá 30 dias no sol assim, para ele ficar moreno. Coitado, vai arrancar o couro, vai despelar o porco. Porque branco, quando vai ficando no sol, fica enginhado, né? Fica enginhado, vermelho enginhado, parecendo assim um pimentão vermelho. E aquilo dói pra caramba, né? Mas aí, então ele era muito branco, muito branco mesmo. Chega a ser rosado. E ele estava chorando, rapaz. Ele estava chorando. Eu falei: meu Deus do céu, o que esse moço tanto chora, né? Aí, quando ele chegou aqui perto de mim, tal, ele virou e falou: bispo, o caso é o seguinte, está marcada uma cirurgia, ou seja, era um sábado. Ele falou: está marcada a cirurgia terça-feira que vem, que eu vou colocar uns pinos na minha coluna, porque minha coluna está toda travada, terna de disco, bico de papagaio, desgastou tudo. E eu vou fazer a cirurgia terça-feira.
E ele vinha andando assim, ó, parecendo mulher quando operou. Mulher quando faz cirurgia, faz cesariana, anda, fica assim, ó. Tem dois lados que a mulher fica pondo a mão na barriga. É quando está grávida, fica assim, ó. Mulher quando está grávida fica fazendo desse jeito assim, alisando a cabeça do menino. É ou não é? É ou não é? Toda mãe faz isso? Faz ou não faz? Faz aqui, ó. Fica tá alisando a cabeça do bruguelinho ou da bruguelinha, né? Eu estava observando aqui a pastora Raquel, ela está com a barriga já grande agora, ela põe, toda hora fica assim, ó. Eu observo ela está só assim, alisando a facezinha da Estherzinha, alisando a bochechinha da Estherzinha, os cabelinhos da Estherzinha, assim. Eu acho aquilo maravilhoso. Eu sou observador, eu fico olhando assim, falei, gente, olha o jeito que a mulher trata o negócio. A outra, quando a mulher faz cesariana, aí começa a andar assim, ó. Parece que está segurando, né? Põe a mão assim embora que fica assim, ó. Anda meio caído, né? E ele, como estava com a coluna toda travado mesmo, ia fazer a cirurgia, dele vinha assim, ó. E chorando, né? Imagina, aquele trem doendo e chorando. Quando ele chegou lá, rapaz, eu fui medir a coluna dele, deu 9 dedos de diferença. Botou aqui na frente, aqui, quando começou a orar, o negócio começou a estralar. Eu escutava o estralo da coluna do cara. Trec, 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 e pá. Rapaz, na mesma hora, esse cara, ele corria dentro do templo assim, correndo. Ele foi curado na mesma hora. Aí é que ele chorava mesmo. Chorava e chorava. Já falei, gente do céu, mas esse moço vai derreter, rapaz. De tanto choro. Aí ele chegou perto de mim novamente. Quando ele chegou perto de mim novamente, eu falei, rapaz, o que foi que você está chorando tanto assim? Ele falou, o caso foi o seguinte, por 2 coisas. Eu falei, tá, primeira, porque realmente eu fui curado, não vou precisar fazer aquela cirurgia, não vou precisar colocar os pinos, realmente Deus me curou, está tudo certo. Eu falei, tá, e a segunda? A segunda é que você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu falei, Chica. Falei, Jesus, o que eu fiz, né? Ele falou, não, sabe o que acontece? É que você tinha nós tínhamos mais ou menos 16, 17 anos, nós somos da mesma idade. Eu estava com 16 anos mais ou menos. E a gente estudava lá naquele colégio jesuíno de Abreu, lembra? Eu falei, isso eu lembro. Tá aí. Aí, que eu jurei por tudo quanto é santo, que o dia que eu te pegasse na rua, eu ia te quebrar todinho na porrada. Eu falei, Jesus Cristo. E ele era mais alto, rapaz. Ele parecia como Tassi, a mesma altura. E o Tassi é guarda-roupa de porta aberta, né? Resolveu me pegar, já era, né? Rapaz, e o camarada era fortão assim, meu amigo. Eu só sei o seguinte. Ele falou, eu estava doido para te pegar e ó, te quebrar todo na porrada mesmo. E ó, quebrar você todo, arrebentar com sua cara. Isso ele contando, chorando. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que Deus é bom, né? Aí eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, por que você queria me quebrar toda, para quebrar esse narizinho bonito que eu tenho, rapaz? Esse rostinho bonito que eu tenho, para que você queria quebrar? Porque agora era amigo, né? Ou seja, tinha orado para ele curar. Ele falou, sabe por quê? Porque você, naquela época, você deu de cima e tomou minha namorada. Eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Rapaz, mas foi? Ele falou, foi. E eu gostava demais dela, eu amava demais ela, e você tomou minha namorada. Eu falei, rapaz, mas isso aí você quer bater em mim? Você tinha que bater nela, que foi ela que te deixou. Ué. Eu falei, como assim? Ele falou assim, porque você não valia nada, você não prestava para nada. E realmente, gente, eu era terrível, era fogo na roupa. Ou seja, era baixinho, mas é bom de conversa que você não tem noção. Bom de papo que você não tem noção, ó. Ainda bem, aí o que aconteceu? Agora, o cara que ele queria bater nele naquela época, porque tinha tomado a namorada dele, que ele falou, que ele contou a história, foi ele que contou. Agora, estava sendo usado para curar a coluna dele e livrar ele de uma cirurgia. E por que eu estou te contando essa história? Façamos o homem a nossa semelhança. Quando aquele moço, ele me viu, ele lembrou de quem eu era, parecido com
com coisa ruim, com Satanás, com o cão tinhoso. E agora, à medida que ele vinha andando em direção ao bispo de Paula, ele via que o bispo de Paula sofreu uma mudança e agora ele tinha o quê? A semelhança do Deus Todo-Poderoso. Fazia sinais semelhantes ao Todo-Poderoso. Tinha a unção do Todo-Poderoso. Tinha a vida do Deus Todo-Poderoso. Então preste atenção. Por isso que Satanás tem raiva. Porque nós éramos parecidos com ele. E agora, as pessoas quando nos olham e vê como Deus transformou sua vida. Hoje você é semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você se parece com Jesus. E quem é que diz que nós nos parecemos com Jesus? As pessoas que convivem conosco. As pessoas que se relacionam conosco. As pessoas que estão perto. Você acha que eu não sei? Cada pessoa que vem para a igreja e que se aproxima, ela não se aproxima do de Paula, mas se aproxima do semelhante. Do semelhante ao Cordeiro. Porque aí a pessoa vai vivendo e vai convivendo e vai falando realmente. As ações é semelhante, as atitudes é semelhante, batalha em nome de Jesus é semelhante, a guerra é semelhante, tudo é igual à semelhança de Cristo. Por isso Satanás tem raiva. Ele queria governar sobre os anjos e os anjos estão para nos servir. Ele queria governar sobre a igreja e a igreja que tem poder sobre ele. Ele queria ser semelhante a Deus. Nós somos semelhantes ao Altíssimo em nome de Jesus Cristo. Essas eram as 3 coisas que ele queria. Vamos lá no próximo slide, por favor. O diabo queria ser semelhante a Deus. E o nosso Deus disse, vocês sim serão semelhantes a nós. Semelhante ao Pai, semelhante ao Filho e semelhante o quê? Ao Espírito Santo. É ou não é para ter muita raiva? Sim ou não, igreja? É por isso que o bicho tem o quê? Inveja. Ele é invejoso. Vira para o teu irmão e diz, você está no lugar que ele gostaria de estar. Próximo slide. Acabou. Por hoje. Certo? Essa é a história de hoje. Tá certo? Agora preste atenção. Preste atenção. Quarta-feira que vem, nós vamos continuar essa história. Mas agora eu quero mudar, nós vamos ver a história de um outro prisma agora. Como Lúcifer foi despencado lá de cima, ele caiu sobre a terra. Certo? Ele foi jogado sobre a terra. E aí eu quero explicar para você que ele, na raiva que ele passou a ter do homem, porque o homem tem as 3 coisas que ele queria, ele chegou e falou consigo mesmo. Eu estava lá nos céus, eu perdi a batalha. Aí a Bíblia Sagrada diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte, olha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra se tornou sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Como assim? Por quê? Porque Satanás tinha caído sobre a terra e por isso tinha trevas sobre a face do abismo. A partir daí, no versículo 3, o Senhor diz, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Aonde? No meio das trevas. Aí no versículo 4 diz o seguinte, aí o Senhor chega e fala claramente, e o Senhor então fez separação entre luz e as trevas. Ou seja, nem na criação o Senhor aceita ficar perto do maligno. Ele se separou a luz das trevas. Ou seja, os dois não podem conviver juntos. Então, a partir desse texto aqui, nós vamos começar a estudar quarta-feira que vem, quando Lúcifer vai atrás do homem agora.
já que ele perdeu a batalha nos céus, e ele caiu sobre a terra, e a terra estava toda em trevas, e o Senhor reconstruiu a terra, ele falou, então tudo bem, ok? Os anjos estão debaixo do homem? Ok. O Senhor colocou a mim debaixo do poder desse homem? Sim. E aí nós vamos ler em Gênesis 1, 26 para frente, que você vai ver que Satanás está debaixo do homem ali. E aí depois, ou seja, que o homem é semelhante ao Altíssimo. Aí então, o que aconteceu? Aí Satanás chega e fala o seguinte, eu não posso de maneira nenhuma com Deus, mas eu vou atrás da criação dele. Então, a partir de quarta-feira que vem, nós vou te contar a história, quando Satanás decidiu ir atrás do homem, e o que aconteceu a partir daí. E você vai ver a quantidade de problemas que nós arrumamos por causa desse negócio. Gente, eu estou estudando a Bíblia com vocês, te contando a história toda, paulatinamente, devagarzinho, para você conhecer a Bíblia. Quando terminar esse período todo que nós estamos, você vai estar craque em Bíblia. Porque é assim, ó, paulatinamente, devagarzinho. Por isso que você tem que trazer o caderno, trazer a agenda e anotar. Porque, sinceramente, você precisa anotar essas histórias, porque daqui um pouco você vai estar craque para contar essa história para outras pessoas. Fechado? Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. E olha, semana que vem, quarta-feira, todos aqui na igreja, para que possam ouvir essa história quando Satanás foi atrás do homem, quando Lúcifer foi atrás do homem. E o que aconteceu a partir de então? Vamos paulatinamente contando essa história, para vocês entenderem. Tá certo? Orem comigo agora e fala, Senhor Jesus, mais forte, fala, Senhor Jesus, nesta noite, eu entendo, pela sua palavra, que a mão do Senhor, ela está sobre mim. E eu digo, agora, obrigado, Senhor, porque eu estou exatamente no lugar que Satanás gostaria de estar. Ah, meu Deus, ele queria governar sobre os anjos, mas os anjos agora me servem. Ele queria a adoração da igreja, mas a igreja tem poder para expulsá-lo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Fala, mas eu sou o único que sou chamado para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e precisar de um envelope, é só fazer o sinal com a mão, por favor. Precisa? Pode fazer. Pode enviar o Pix. Olha, é de extrema importância o seu dízimo, a sua oferta, viu, gente? Sem ele a gente nem faz essas lives aqui. Tudo é aqui. Infelizmente, tudo, ou felizmente, né, gente? Felizmente, que o dinheiro é uma bênção. Por isso que os dízimos e as ofertas, a gente... Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim, tudo aqui na terra envolve dinheiro. Aí ela virou e falou para mim assim, por exemplo, buscar dinheiro não precisa de dinheiro. Eu falei, não? Falei, onde é que você encontra Deus? Ele fala, na Bíblia. Eu falei, e a Bíblia custa quanto? Quanto custa a Bíblia? Ah, mas no meu celular tem Bíblia. Quanto custou o seu celular? Que colocou a internet? Que abaixou o aplicativo? É ou não é? Tem jeito. Gente, você não consegue ler a Bíblia sem dinheiro. Aí você fala, mas para orar não precisa de dinheiro. Vem cá. E a comida que você compra para te dar força para você orar? A água que você bebe? Tem jeito. Tudo. Nada aqui na terra, gente, infelizmente, ou sei lá, nada que faça. Ah, mas o dinheiro não compra o amor. Como é que é? Ele não compra, mas mantém. Que a moça, ela tá toda apaixonadinha, fala, esse é o cabra. Na hora que vê que ele é duro, ela vaza, ou então vai ter briga o tempo inteiro. Então não tem jeito, tudo envolve isso daqui. Fechado? Então pronto, deixa eu orar abençoando a sua noite. Orem comigo e fala, Senhor Jesus, em paz eu me deitarei. E logo, logo, eu mesmo
pegarei no sono, porque só o Senhor é quem me faz, ó Deus, repousar seguro. Me leve em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe então a Rosália, Deus abençoe o pastor Adailson, a Anne Mota, a Raquel Alves, o Jerônimo. Deus abençoe você, a Céia Guedes, o Luiz Arcanjo. Deus abençoe vocês e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.